Mas o tema dessa palestra é direito civil e a tutela da vulnerabilidade. E eu acho que, para começar, e para que vocês entendam onde eu quero chegar, eu preciso contar de onde surgiu essa ideia. E essa ideia não surgiu há muito tempo atrás, não é algo que eu penso há anos, na verdade é algo que eu comecei a pensar esse ano. E a despeito de ser mestranda, professora, doutoranda e afins. Apesar disso tudo, eu estava em um momento conversando com outros amigos meus, alguns defensores, outros não, alguns acadêmicos e outros não, e em um determinado momento eu comecei a fazer uma defesa muito forte, muito forte do direito civil. E eu acho que um dos meus queridos amigos se sentiu muito incomodado, porque ele trabalha diretamente com direitos humanos, e ele virou numa reação inesperada e falou: Elisa, direito civil lida com propriedade e distribuição de riqueza. Tem gente morrendo na rua e vocês estão se preocupando com outros temas. Aquele momento foi muito revelador para mim, funcionou muito como um tapa na cara. O quanto colegas meus, aí sim, da academia, de direito civil, a gente gasta tanto tempo pensando em contratos, obrigações e como a gente transfere o patrimônio de uma pessoa para outra, mas o quanto nós, no direito civil, pensamos tão pouco sobre a pessoa que está por trás e a pessoa que precisa de uma solução para os seus problemas. Isso, claro, que me remeteu automaticamente ao meu trabalho como defensora. E eu comecei a fazer esse processo de reflexão, percebendo que, quando eu atuava, já sou defensora há 7 anos, isso aconteceu esse ano, quando eu atuava como defensora, para mim era profundamente natural olhar o outro, ou pelo menos procurar olhar o outro. Mas quando eu estava debatendo direito civil, eu conseguia usar uma outra personagem e focar em questões típicas de direito civil muito mais patrimoniais. E eu me vi dentro dessa situação bivalente e percebendo que eu precisava começar a juntar essas duas personagens e esses dois conhecimentos que eu tinha e precisava tentar construir algo que se aproximasse, que pudesse contribuir não só para os meus estudos acadêmicos, como também pudesse contribuir mais e me fazer aprimorar o meu trabalho como defensora pública. E aí eu comecei a repensar o próprio conceito de vulnerabilidade. E eu tomei esse parâmetro como parâmetro inicial, porque, afinal, como defensora pública, acho que todos e todas aqui nesse auditório sabem, a Defensoria Pública ela é um instrumento essencial da justiça de promoção de direitos humanos e que visa tutelar e proteger direitos de pessoas vulneráveis. Só que a Constituição, e a partir disso eu comecei a desenvolver, a Constituição ela não fala em vulneráveis. A Constituição, ao tratar no capítulo da Defensoria Pública, no artigo 134 do tema, ela usa a expressão hipossuficiente. E a pergunta que eu decidi começar a responder é: como é que os vulneráveis ingressam dentro do sistema jurídico? Como é que ele aparece, então, na Constituição, a despeito do uso da expressão hipossuficiente? E como é que a pessoa vulnerável ela vai ela vai ingressar para ser objeto do direito civil, já aqui indo para o meu campo específico de estudo. E uma das hipóteses, existem várias explicações sobre como a vulnerabilidade ela vem associada à Defensoria Pública, mas uma delas é o próprio avanço no pensamento do que é acesso à justiça. Em 1988, quando a Constituição foi feita, a ideia de acesso à justiça ela era vinculada à derrubada de obstáculos que impedissem o acesso processual, né, um acesso tributário, o não pagamento de taxas, o não pagamento de custas. Mas, a partir do momento que o direito evolui e a própria noção de acesso à justiça começa a ser repensado, no sentido de que os óbices não são apenas financeiros, mas existem dificuldades outras no acesso à justiça, dificuldades essas que vão desde encontrar um advogado,
ter alguém disponível, ter alguém que compreenda a dimensão em que ela está e tantos outros obstáculos que houve naturalmente essa progressão do caráter de hipossuficiência econômica e nós avançamos para uma ideia de vulnerabilidade. Mas bacana, Elisa, você ainda não resolveu a pergunta, o que é vulnerabilidade? E aí a gente continua a pesquisar. Vulnerabilidade é uma expressão que surge na nossa legislação pela primeira vez em 1990 no Código de Defesa do Consumidor. E esse fato ele tem uma importância relevantíssima, porque a gente precisa dele para marcar que a expressão vulnerabilidade está inicialmente vinculada a um contrato e, portanto, ainda a aspectos patrimoniais. Então, se em 88 eu tenho uma Constituição que fala em hipossuficiência, ainda voltada para um caráter econômico, em 1990, quando surge o CDC, e lá no artigo 6º ele fala de uma política de diminuição da vulnerabilidade do consumidor, nós temos um avanço, mas ainda um avanço vinculado a aspectos patrimoniais. Dentro dos debates do direito, da doutrina do direito do consumidor, essa ideia de vulnerabilidade começou a ser destrinchada. E aí, no direito do consumidor, são mencionadas 3 tipos de vulnerabilidades diferentes. Eu tenho a vulnerabilidade econômica, que é o que hoje a gente muito tranquilamente chama de hipossuficiência, mas eu já vou explicar isso melhor. Nós temos a vulnerabilidade jurídica, que é o acesso ao conhecimento, e uma vulnerabilidade técnica, que é uma dificuldade, ou às vezes um próprio impedimento, da produção de uma determinada prova que venha a facilitar a defesa ou o exercício de direitos por parte do consumidor. Mas, novamente, tudo e absolutamente tudo vinculado a direitos do consumidor e direitos, portanto, de caráter patrimonial, o direito a ter acesso a um mercado de consumo. E eu acho que é inegável para todo mundo aqui que o mercado de consumo ele é patrimonializado. Você envolve bens de produção, bens de capital e acesso a esse conjunto de bens. Então, o que importa aqui, ainda que haja uma ideia mínima de proteção, ainda é uma proteção para consumo, proteção para acesso à propriedade e uso de coisas. O fato do código ter usado vulnerabilidade se tornou, num primeiro momento, profundamente complicada, porque a Constituição falava em hipossuficiência, no capítulo da Defensoria, e a Constituição, por favor, confirmem isso, eu fiquei lá no Ctrl F e lendo a Constituição, não li toda, eu não sei se o Brasil morre no final, tá? Vocês conhecem essa piada, né? Não li toda, eu não sei qual é o final da história, mas a Constituição, a despeito de reconhecer todo um sistema especial para os consumidores, ela não menciona em absolutamente nenhuma vez a palavra vulnerabilidade. Ela se restringe a falar hipossuficiência apenas uma vez no capítulo da Constituição. Depois ela fala em pobreza, falta de recursos, talvez, eu não lembro mais nem como é que é a cláusula do artigo 5º, mas vulnerabilidade não consta na nossa Constituição. Mas o CDC criou uma dificuldade porque ele, no artigo 6º, ele fala tanto em vulnerabilidade como em hipossuficiência, o que gerou, no início, um debate sobre uma confusão ou se o próprio tema legislativo, a expressão legislativa, se referiria a 2 situações diferentes. Mas o fato é que acabou se sedimentando, e aí sim, hoje, nós não temos mais grandes debates, e se entende já a hipossuficiência como a vulnerabilidade econômica, mantidas as demais vulnerabilidades de forma apartada. Depois de 1990, se a gente analisar as legislações de direito civil, pelo menos, e olha, eu fiz um esforço bem grande para me lembrar Assim, gente, é impossível lembrar todas as leis. A gente deve estar no número 13.000, 14.000 e alguma coisa. Mas pegando as legislações mais importantes e que se tornaram marcos dentro do direito civil,
vocês não vão encontrar novamente o uso da palavra vulnerabilidade. Eu confesso que eu não repesquisei no CPC de 2015, mas eu fico muito tranquila para dizer que o ECA não tem, a Lei de Locações não tem, nem o Estatuto do Idoso, nem nenhuma outra que eu me recorde de direito civil, nenhuma delas vai aparecer a expressão vulnerabilidade novamente. Acho que sequer na Lei Orgânica Nacional da Defensoria não aparece a expressão vulnerabilidade. A gente tem que extrair isso de um sistema ali de defensoria. E isso é importante porque, em 1990, surge o conceito de vulnerabilidade, a doutrina se debruça sobre ele, traz toda uma preocupação de desenvolver o tema, de entender a vulnerabilidade como uma expressão, e aí já respondendo a primeira pergunta, respondendo como uma proteção especial destinada ao consumidor, porque se reconhece que ele, dentro do mercado de consumo e da cadeia produtiva, ele tem uma posição de inferioridade diante dos empresários, de quem domina os bens de produção, mas, depois de todo esse trabalho legislativo de construção, nós nunca mais usamos a expressão, nem no Código Civil de 2002. Entender que o Código Civil de 1916 não usava é muito compreensível, porque ele é de décadas antes do CDC. Mas entender o porquê que o Código Civil de 2002 não usa a palavra vulnerabilidade, quando uma legislação de 12 anos anterior usa e incorporou isso, é um fato que me fez pensar profundamente. Então, nós temos um marco, nós temos o CDC esse que vai exigir toda essa proteção especializada em favor da pessoa do consumidor, conferindo-lhe direitos e alguns privilégios. Aqui eu posso usar muito tranquilamente que não são privilégios odiosos, mas que são privilégios para tentar colocá-lo numa situação o mais parecida ou menos prejudicial diante dos detentores daquele capital e dos meios de produção. Mas o nosso Código Civil e as leis que medeiam o CDC e o Código Civil de 2002 nunca mais falam no assunto. E aí eu procurei, diante disso, me perguntar, mas por que o Código de 2002 nunca se preocupou com isso? O que houve ali que a ideia de proteção de pessoas como decorrência da dignidade da pessoa humana, do reconhecimento de fragilidades, não veio parar logo no Código, que, mal ou bem, ainda é a base estrutural de todo o direito civil? Para responder essa pergunta, a gente tem que perceber o processo legislativo do Código Civil. O Código Civil de 2002, eu até revi recentemente, ele é um projeto de 1975, encaminhado, finalizado aproximadamente entre 77 e 79, quando foi para as casas do Congresso, e ele foi aprovado em 1984. E sim, ele ficou 18 anos dormitando até decidirem que ele deveria ser sancionado. Não foi, talvez, propriamente em 2002, isso aconteceu entre 2001 e 2002, e nesse momento que se entendeu que era necessário um novo Código Civil, esse texto aprovado foi ressuscitado, não tem outra palavra, ele foi submetido a um curto processo de atualização do seu texto para compatibilizá-lo com a Constituição de 88 e ele foi assim sancionado. Então, a falta de percepção do legislador em trazer uma proteção para pessoas como decorrência da dignidade da pessoa humana surge, em primeiro lugar, em razão da incapacidade de adaptação do Código e de um projeto da década de 70 para uma realidade de 2002, 14 anos depois da edição da Constituição de 88. É curioso, e eu estudo vulnerabilidades, eu estudo vários temas decorrentes disso, mas um dos meus principais campos de estudo é o direito de família. E quando a gente vai ler as mensagens, quando nós vamos ler as mensagens de encaminhamento da proposta, e nós estudamos as mensagens escritas por Miguel Reale, que foi o coordenador final da Comissão de Revisão e Elaboração do Código, é sensacional que eles
claramente, eles todos dizem, serão diretrizes do Código, incorporar apenas as mudanças sedimentadas pela jurisprudência, não fazer grandes alterações, manter a estrutura atual. E aí chega no direito de família, eles dizem, não vamos mudar o que existe no direito de família, porque, expressão minha agora, está bom do jeito que está. Então, além da questão temporal, é marcado uma falta de compreensão dos elaboradores, das pessoas que participaram ativamente desse processo, de entender a dimensão da pessoa para conseguir incorporá-la ao texto do Código. O Código Civil, ele contempla, sim, avanços notórios. Ele tem a diretriz da sociabilidade, tentando dar um caráter um pouco mais social ao direito civil. Ele tem a diretriz da eticidade, tentando adotar parâmetros mais éticos nas relações civis. E ele tem eticidade, sociabilidade, e ele tem a última diretriz, que é a operabilidade, tentando construir soluções mais céleres dentro do direito civil. Mas ele não tem como diretriz principal a pessoalidade, ou um humanismo, em que a pessoa seja o elemento central daquelas relações e que, a partir do reconhecimento da pessoa como valor principal, como a razão, o início e o fim do porquê que o direito existe, porque não adianta, parênteses, não adianta eu resolver um contrato. Atrás do contrato existem pessoas. Eu preciso resolver dilemas de pessoas e não dilemas de contrato. E o Código Civil peca ao não conseguir traduzir dentro do texto dele, no texto, tá? Essa dimensão humanista que a gente precisa e que, na verdade, veio completamente permeada dentro da Constituição. O Código Civil não conseguiu fazer isso. O Código Civil de 2002, ele se manteve profundamente atrelado ainda no texto, na forma como ele foi escrita, a uma base liberal, que deu origem ao Código Civil francês de 1804, ao Código Civil brasileiro de 1916, e que foi trazido para cá. E quando eu falo em base liberal, eu estou me referindo aqui a uma ideia, um mito de neutralidade, como se todas as pessoas fossem iguais e todos os casos merecessem a mesma solução, uma ideia de império das leis e uma ideia de que todo o processo decisório ou de que todo o processo legislativo ele é profundamente racional. Acho, inclusive, que os acontecimentos recentes do Poder Judiciário estão demonstrando, com raízes, assim, com fortíssima característica, que a gente não tem mais essas ideias presentes no nosso sistema. A ideia de racionalidade jurídica foi para o espaço, a ideia de que a lei ela procura um mínimo de igualdade entre todos. Isso daí, desculpa, já passou. Posso dizer, como defensora, no meu primeiro mês eu descobri que isso não existia, então tem pelo menos uns 7 anos. E a ideia de que, qual foi a última que eu falei, que é igual para todo mundo, que é neutro, desculpem, vejam uma lei, peguem as leis aprovadas, porque mito de neutralidade, mito de que a ideia de neutralidade, a ideia de que alguém toma uma decisão totalmente despido de preconceitos e dos seus valores, isso também tem que ficar muito claro para todos nós de que isso não existe. Neutralidade é um mito. Então, o momento atual mostra a superação de todos esses ideais no que se construíram os códigos civis anteriores e, portanto, precisa demonstrar para a gente que o processo de interpretação das leis atuais ele tem que partir de um pressuposto completamente diferente do que a gente teve no passado e que foi imaginado pelos nossos legisladores no passado. Mas como é que eu posso superar, então, esse viés liberal e partir para uma proteção um pouco mais concreta, aprimorada, mais adequada? Falar constitucionalizada, às vezes eu acho que vocês podem achar que eu estou brincando, né? Porque numa hora que nem a Constituição é respeitada,
é complicado, mas eu vou manter a minha palavra. Eu ainda acredito na força da Constituição. Então, vou incluir, sim, constitucionalizada que a gente tem que ter. E me parece que essa válvula de escape é a ideia de vulnerabilidade. É resgatar a ideia da necessidade de proteção da pessoa em razão da pessoa e dentro das suas individualidades e, acima de tudo, das suas potencialidades. A Heloísa Helena Barbosa, minha queridíssima professora, minha orientadora no doutorado, ela tem um texto de 2011 em que ela analisa o conceito de vulnerabilidade. E ela faz uma análise profundamente interessante e já aí dissociada do que o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor faz. Enquanto o CDC ele centraliza a ideia de vulnerabilidade numa inferioridade contratual da pessoa do consumidor, a Heloísa vai tentar resgatar a ideia de vulnerabilidade como um conceito histórico. E ela diz que vulnerabilidade vem de expressões do latim que, de uma certa forma, vão se referir sempre a pessoas feridas, a ferir alguém, a machucar alguém. E aí ela diz: todos nós somos vulneráveis, porque todos nós estamos em condições de sermos feridos, magoados ou maltratados pelos outros. A possibilidade de sofrermos danos nos torna pessoas vulneráveis, sujeitas a riscos. E ela chama essa ideia inicial de vulnerabilidade primária. Mas ela avança um pouco para dizer que nós, pessoas, podemos nos encontrar em determinadas situações da vida em que o risco de sermos feridos ou o risco de sofrermos danos, ele é potencializado. Ou seja, fatos, não condições pessoais. Às vezes as condições pessoais são os fatos, mas às vezes não somos nós que somos a vulnerabilidade. Os fatos nos conduzem às situações da vida, nos conduzem à vulnerabilidade, a uma situação especial. E ela chama isso de vulnerabilidade secundária. E é sobre esse conceito de vulnerabilidade que ela começa a produzir os estudos. Ela se utiliza de parâmetros da área da saúde para desenvolver a tese e, ao final, vai sustentar que a vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade secundária, ela mantém o nome para facilitar a compreensão, mas ela diz que essa vulnerabilidade secundária, ela é, na verdade, a colocação em risco, uma possibilidade de a pessoa sofrer maiores danos na sua vida. E aqui ela faz uma associação entre uma pessoa acamada, uma pessoa submetida a uma doença. Uma pessoa que está doente, ela tem maiores potencialidades de ter sua condição, a sua saúde física mais agravada, e ela exige, em consequência, maiores cuidados para a superação dessa dificuldade. Então, ao dizer vulnerabilidade, ela quer dizer riscos maiores e maior atenção e maior cuidado. Então, tentando aqui começar a fechar o raciocínio, vulnerabilidade é um conceito essencial, ele precisa ser incorporado aos textos do nosso código e ele guarda uma relação não com pessoas. Ninguém é propriamente vulnerável, a pessoa pode estar em situação de vulnerabilidade em razão de fatores sociais, ambientais, históricos, sociológicos, físicos, biopsíquicos, quaisquer fatores que influenciem a sua vida. A gente não pode dizer que alguém ela está. É a mesma lógica que a gente aplica à pessoa com deficiência. Ninguém é deficiência. A ideia de ser portador dessa taxatividade, ela não existe mais. Por isso eu mudo a ideia e a nomenclatura para a pessoa com deficiência. É aqui exatamente a mesma lógica. A partir dessa ideia do que é essa vulnerabilidade, eu vou puxar o gancho de volta e vou falar. Como é que a gente faz isso dentro do direito civil, dentro do nosso código?
Seria muito mais tranquilo se eu pretendesse tratar do tema vulnerabilidade só a partir do ECA, ou das relações que o ECA regula, ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou do CDC, ou do Estatuto do Idoso. Eu sempre quase esqueço o idoso, mas, gente, o idoso ele é um grupo com pessoas potencialmente em vulnerabilidade. Tá? A gente tem que lembrar aqui sempre da pessoa idosa. Ela é muito esquecida dentro da nossa sociedade. Se eu pegasse cada uma dessas legislações e trabalhasse os grupos vinculados a ela, seria muito fácil, porque eles são reconhecidamente vulneráveis. Todos esses que eu falei, mais mulheres, indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais, todos eles compõem grupos com maior risco já reconhecidos pela Constituição. Todos eles têm um trabalho, têm uma doutrina e possuem especificidades, mas a gente tem uma base, a gente tem leis e tem um ponto de início para trabalhar as vulnerabilidades específicas desses grupos. A minha proposta aqui é que a gente repense como, fora dessas relações específicas e fora dessas legislações específicas, a gente possa trabalhar as vulnerabilidades das pessoas que nós vamos atender na vida da nossa defensoria. Quando, por exemplo, a gente vê uma pessoa com deficiência ou um idoso celebrando um contrato de locação, não é a mesma coisa do que se eu estivesse naquela. Eu não sou aquela pessoa. Eu tenho as minhas individualidades, as minhas fraquezas e as minhas vantagens, e ele também tem as suas fraquezas, individualidades e vantagens. Eu não posso olhar a mim, nem a cada um de vocês, nem a cada um que a gente tem que proteger e resolver os conflitos da mesma forma. Então, a ideia aqui é levar essa ideia de risco, levar a ideia, melhor do que risco, mas levar a ideia de individualidades, de uma capacidade de individuação, de um olhar sobre a pessoa para dentro das relações de direito civil. E eu acho que a gente pode aqui estabelecer algumas formas e alguns parâmetros objetivos para isso. Se nós pegarmos, por exemplo, o CDC, a gente tem que se perguntar para que serve o CDC? Por que ele foi criado? O CDC foi criado para proteger o consumidor, que é inferior. A matriz, portanto, o fundamento, a ratio essendi, é a proteção de uma pessoa que, em uma situação contratual, tem uma posição de inferioridade em relação à outra. A partir desse fundamento, a gente pode levá-lo para dentro das relações civis da seguinte forma: eu preciso, dentro do direito obrigacional contratual, posso até cogitar, dentro do direito também empresarial, proteger uma pessoa que concretamente está em posição de inferioridade em parte do outro. E posso cogitar, se eu reconhecer que entre duas pessoas, duas partes, existe essa inferioridade, existe esse risco e existe a necessidade de um cuidado melhor, eu posso eventualmente aplicar instrumentos de proteção do CDC em favor desse contratante regido pelo Código Civil para conseguir equalizar a sua situação. Se eu partir para uma outra perspectiva, a partir do ECA, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu posso expandir essa tutela da pessoa, aí não mais em soluções de conflitos contratuais, mas em soluções de conflitos pessoais, para reconhecer que as dimensões entre duas pessoas, elas precisam ter como pressuposto as individualidades que cada uma apresenta. Então, resolver questões de infância dentro de um litígio de família atrai a aplicação do ECA. Eu preciso reconhecer que aquela criança inserida dentro de um contexto familiar, ela é vulnerável, ainda que eu não esteja dentro do juizado da infância. Mas eu preciso levar aquela tutela para fora do ECA para conseguir tratá-la como pessoa, e aí, no caso, inclusive, como a Constituição determina no artigo 227. Em questões de violência doméstica,
questões de violência doméstica contra a mulher, nós temos legislação específica. Mas nas questões de homossexuais, e vou colocar aqui em mais de uma categoria, nas questões que envolvam pessoas LGBT, a Lívia me corrigiria aqui, LGBTT, tem um T a mais agora, se a gente não consegue, dentro de uma argumentação jurídica, expandir a violência de gênero feminino, né, a legislação específica, para essas pessoas que não sejam desse mesmo gênero, mas a gente pode usar a razão de decidir. Por que eu tutelo as mulheres? Por que eu confiro aquela proteção diferenciada para equalizar a situação dela? E eu levo essa mesma ideia para outras situações, reconhecendo, assim, uma necessidade, uma inspiração, uma forma de proteger aquela pessoa dentro da concretude de quem ela é e das relações sociais, econômicas e afins que ela trava na sua vida. Só que, para a gente conseguir isso, quem é defensor agora, por favor, não me mate. Vou fazer uma grande ressalva. Eu também entendo as circunstâncias pessoais, individuais, para o Marcos ficar tranquilo, eu entendo as limitações orçamentárias e fiscais que a gente tem, mas dentro do limite do possível, a gente precisa, para que isso tudo seja concreto, a gente precisa um processo bem simples, que é algo extrajudicial. A gente precisa ouvir. O processo de reconhecimento da vulnerabilidade e de uma aplicação da melhor solução para aquela pessoa, ele começa necessariamente de um processo de escuta. Então, para quem já é defensor, para quem é advogado, para quem se está em processo de qualificação para ingressar na carreira jurídica, é essencial desenvolver cada vez mais esse processo de escuta, porque é só nele que você consegue identificar a pessoa, o que ela precisa e qual o caminho você vai seguir para atingir aquela necessidade específica. E eu vou dizer para vocês o quanto vocês vão se surpreender como, às vezes, elas só precisam ser ouvidas. E, ao serem ouvidas, você vai atingir o máximo da potencialidade daquilo que elas querem. Às vezes, elas não querem o direito, muitas vezes elas não querem a certeza de que você vai ganhar para elas. Elas querem ter a certeza que elas foram escutadas e que alguém vai se movimentar no sentido de buscar aquilo que elas acham que tem direito. E é isso que é o mais maravilhoso dessa atuação de defensora. E sempre que possível, essa escuta deve ser, vou falar bem assim, sempre que possível, ela deve ser uma escuta humanizada, não só no sentido de olhar no olho, mas também a gente precisa pensar, além do olhar no olho, de buscar a empatia, que a gente tente construir um ambiente de escuta maravilhoso. Quando for possível, sair de trás da mesa e sentar perto da pessoa, sair do nosso alto e se aproximar. Isso gera proximidade, isso gera comprometimento, e isso mostra que ali começa o processo de cuidado e o reconhecimento da situação daquela pessoa que está ali na sua frente, dependendo de você, tentando buscar em você aquele apoio que ela precisa tanto naquela hora para conseguir que você seja um instrumento, um veículo de acesso à justiça para ela. Eram essas as palavras que eu queria falar. Muitíssimo obrigada pela presença de todas. Elisa, em nome da Defensoria Pública de Rondônia, eu queria agradecer a sua disponibilidade de poder vir aqui e nos presentear com uma palestra tão bonita. Uma sensibilidade incrível que você mostrou para com o outro. Foi muito construtiva a sua palestra. Muito obrigada. E quero te parabenizar também por ter assumido seu cabelo, que é lindo e maravilhoso, assim como você.